Eu sou Maria Antônia Alves, 70 anos, costureira em Jequié, Bahia. Naquela madrugada chuvosa de 15 de abril de 1963, eu estava terminando de remendar uma colcha quando ouvi 3 batidas secas na porta. Tum, tum, tum. Fortes, decididas. O tipo de batida que não é de vizinho pedindo açúcar emprestado. Um trovão cortou o céu bem nessa hora, me fazendo pular da cadeira de balanço. Meu coração disparou como máquina desregulada. Quem é que bate a essa hora, meu Deus do céu? Peguei meu chale de crochê, passei pelo corredor estreito da minha casinha e fui até a porta de madeira. Afastei a cortina de chita da janelinha e não vi ninguém. Só a chuva caindo forte, formando poças no meu terreiro de terra batida. Será que foi o vento? Pensei comigo. Mas não tinha sido. Quando abri a porta devagarzinho, vi o embrulho no batente. Um cobertor azul, todo molhado da chuva, remexendo como se tivesse vida. E tinha mesmo. Era um bebê. Um menininho recém-nascido chorando fraquinho, quase sem força. Tão pequeno, tão indefeso. A pele ainda com aquela vermelhidão de quem acabou de chegar ao mundo. O cordão umbilical mal tinha cicatrizado. Tava com curativo de hospital. Nos bracinhos, uma pulseirinha de identificação meio rasgada. Consegui ler só um pedaço. São Paulo, Terminal Tietê. O resto estava borrado pela chuva. Olhei para os lados procurando quem tinha deixado a criança ali, mas a rua de terra estava deserta. Só ouvi o motor de um carro se afastando lá longe. Trouxe o bebê para dentro na mesma hora. Tava gelado, tremendo de frio. Vem cá, meu anjo. Vem pro calor. Acendi o lampião de querosene. Esquentei água no fogão a lenha e dei um banho morno nele. Tão magrinho que as costelas apareciam. Improvisei uma mamadeira com leite morno e açúcar que tinha em casa. Ele bebeu com uma fome danada. Depois, embrulhei ele num cobertor limpo e coloquei perto do meu peito. Quem foi que abandonou uma coisinha dessas? Murmurei, enquanto ele dormia. E por que aqui na minha porta? Naquela noite, deitada na minha cama com o bebê aninhado no meu braço, eu fiquei pensando na minha vida solitária. Desde que meu Zé Augusto partiu pro outro plano, fazia só 6 meses. Como seria cuidar de uma criança de novo depois de tanto tempo? Meus filhos já eram adultos, morando longe. A casa era grande demais para mim sozinha. De manhã, quando o sol entrou pela janela, pude ver melhor o menininho. Tinha uma pintinha pequena atrás da orelha direita, olhos escuros e um cabelinho preto, que nem asa de graúna. Quando peguei aquele menino gelado no colo, não sabia que ia enfrentar gente poderosa de São Paulo. Foi aí que tudo mudou na minha vida. Minha vida antes daquele bebê chegar era tão simplesinha. Acordava com o cantar do galo, fazia meu café coado no pano e logo sentava na minha Singer preta. Aquela máquina era minha companheira, rangendo o dia todo enquanto eu costurava pra fora. Desde que fiquei viúva do Zé, era só eu e ela naquela casinha de adobe com chão de terra batida. Naquela manhã, depois de encontrar o bebê, eu estava perdida. O que fazer? Quem procurar? O rádio de pilha tocava um forró do Gonzagão baixinho, enquanto eu pensava, balançando o menino no colo. Pensa, Antônia! Pensa! O primeiro impulso foi ir à delegacia. Mas antes, resolvi investigar um pouquinho. Com o bebê no colo, segui os rastros de pneu que a chuva da noite não tinha apagado por completo. Iam até a parada de ônibus na estrada principal, a uns 500 metros da minha casa. No chão da parada, encontrei uma caixa de leite vazia jogada. Dentro dela tinha um papel amassado, um recibo de pedágio da BR-116, de São Paulo até a Bahia. Guardei aquilo como se fosse ouro. Era a primeira pista. Dona Zefinha, minha vizinha bisbilhoteira, apareceu na minha porta antes mesmo das 9. Antônia, é verdade que apareceu um bebê na sua porta? O povo já tá comentando. As notícias corriam ligeiro em Jequié. Expliquei o pouco que sabia e ela fez o sinal da cruz.
Vixe Maria, isso deve ser coisa daquele agenciador que anda por essas bandas. Dizem que ele paga mulher grávida para entregar bebê pra gente fina de fora. Que agenciador, mulher? Aquele homem de terno que chegou há uns meses. Passa de carro importado, conversa com as moças grávidas mais necessitadas, oferece dinheiro bom. Dizem que é para levar os bebês para casais ricos de São Paulo que não podem ter filho. Meu sangue gelou. O recibo de pedágio fazia sentido agora. Mas por que deixar o bebê na minha porta? Teria sido um arrependimento de última hora? Ou alguma coisa deu errado no plano deles? O cheiro de terra molhada entrava pela janela junto com o vento fraco da manhã. A lamparina em cima da mesa ainda tinha um restinho de querosene. O bebê dormia tranquilo num bercinho improvisado que fiz com uma caixa de madeira forrada com pano macio. Decidi ir à delegacia naquele mesmo dia. O delegado Josias era amigo do meu falecido marido. Achei que ele poderia me ajudar. Arrumei o bebê numa trouxinha. Pus meu melhor vestido de chita e fui. A delegacia era um prédio pequeno, com 2 salas apenas. Na parede descascada, um retrato do presidente e um crucifixo. O ventilador de teto girava devagar, espalhando o calor em vez de refrescá-lo. Seu Josias, preciso de ajuda. Deixaram esse bebê na minha porta essa noite. Tem essa pulseirinha de São Paulo e encontrei esse recibo de pedágio. O delegado ajeitou o bigode grisalho, examinou os itens e me olhou com cara feia. Dona Antônia, a senhora tá querendo se meter em assunto perigoso. Isso aí envolve gente grande de São Paulo. Não é coisa para uma senhora viúva se meter. Mas delegado é uma criança. Alguém deve estar procurando por ele. Ele suspirou fundo, coçou a cabeça e baixou a voz. Olha, vou ser sincero. Esse negócio de compra e venda de bebê existe mesmo. Mas ninguém mexe nisso porque tem gente graúda envolvida. Doutores, políticos, empresários. Gente que a gente nem conhece. Mas que manda mais que nós. Fiquei parada segurando o bebê que começava a choramingar de fome. E o que faço com essa criança, seu Josias? Se a senhora quiser ficar com ele, posso ajudar a registrar como achado de recém-nascido. Vai ser como se a senhora tivesse encontrado ele abandonado, o que não deixa de ser verdade. Mas se aparecer alguém procurando... Não precisou terminar a frase. Entendi o risco que corria. Voltei para casa com o coração apertado e uma decisão tomada. Ia ficar com aquele menino. Desce no que desce. Se tinha gente poderosa querendo ele, iam ter que passar por cima de mim primeiro. No caminho de volta, parei no armazém do seu Tonho e comprei leite em pó, umas fraldas de pano e um sabonete de glicerina. Gastei quase todo o dinheiro que tinha guardado na lata de biscoito. É pra quem esse trem todo, dona Antônia? Perguntou seu Tonho, curioso. Pro meu neto que veio me visitar. Menti, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. No dia seguinte, voltei à delegacia e assinei os papéis da guarda provisória. Batizei o menino de Pedro Luz, Pedro em homenagem ao meu pai, e Luz porque ele iluminou minha vida escura de solidão. Comecei uma nova rotina. Mamadeira improvisada na garrafa de vidro que fervia todo dia no tacho de cobre. Fralda de pano que lavava e engomava no sol quente do quintal. Até uma naninha costurei para ele, feita dos retalhos coloridos de chita que sobravam dos meus trabalhos. As noites eram as piores. Qualquer barulho me fazia pular da cama. Passei a dormir com a tesoura de costura embaixo do travesseiro, caso alguém tentasse entrar. Numa dessas noites, vi um carro preto de placa paulista passar devagar na frente de casa, o farol varrendo minha fachada como se procurasse algo. O medo virou meu companheiro constante, mas o amor pelo Pedro era maior. Cada sorriso banguela, cada descoberta, cada palavrinha nova, era uma alegria que eu não sentia desde que meus filhos eram pequenos. Foi nessa época que percebi. Eu já não vivia mais por mim, vivia por ele. O tempo foi passando. Pedro crescia forte e esperto, chamando atenção por onde ia. Tão bonitinho com aqueles olhinhos vivos e o jeito educado que eu fazia questão de ensinar.
Já tinha quase 2 anos quando aconteceu algo que mudou tudo de novo. Foi aí que a história ficou ainda mais complicada. Pedro já estava com 2 aninhos quando decidi levar ele para a festa de São João no centro de Jequié. Arrumei meu pequeno com uma roupinha de quadrilha que eu mesma costurei, chapéu de palha e tudo. Tava uma gracinha. A praça central tava toda enfeitada com bandeirinhas coloridas, fogueira acesa, barracas de comida típica. O cheiro de milho verde e pamonha, misturado com fumaça de fogos, dava aquele clima gostoso de São João. Eu me sentia feliz, vendo Pedro correr atrás de balões, comendo pé de moleque, com aquela alegria de criança. Foi quando notei o homem, alto, paletó cinza bem passado, roupa que não era daqui. Parecia peixe fora d'água naquela festa simples. Ele não tirava os olhos do meu Pedro. E pior, tinha uma máquina fotográfica e estava tirando fotos do meu menino. Peguei Pedro no colo e saí de fininho, me escondendo atrás das barracas. Com o coração batendo forte, consegui me aproximar sem ser vista. O homem conversava com outro sujeito num carro escuro. Tenho quase certeza que é ele. Tem a mesma marca atrás da orelha que a mãe descreveu, dizia o do paletó. O doutor Mendonça vai ficar aliviado. A filha dele tá quase louca procurando pela encomenda perdida de 1963. Pagaram uma fortuna em dólar e não receberam a mercadoria. E o intermediário desapareceu com o dinheiro. Mas tenho informações que ele tentou entregar o bebê e algo deu errado. Deixou na casa de uma velha qualquer e sumiu. Velha qualquer? Meu sangue ferveu, mas continuei quietinha, ouvindo. Agora vamos ter que agir com cuidado. A filha do juiz Mendonça tá desesperada. A mulher não pode ter filhos. Sabe como é? O marido dela, o doutor Ricardo, prometeu esse bebê como se fosse a última joia do mundo. O casal de Moema tá pagando quanto para recuperar a criança? Mais do que a gente ganha em 5 anos, meu amigo. Voltei para casa como quem viu assombração. Doutor Mendonça? Juiz em São Paulo? Sua filha rica de Moema que não podia ter filhos? Então meu Pedro era uma encomenda pra gente da alta sociedade? Naquela mesma noite, arrumei nossas coisas numa trouxa. O pouco dinheiro que tinha guardado, algumas roupas, o ursinho de pano do Pedro. Deixei um bilhete pra vizinha cuidar das galinhas e peguei um ônibus antes do amanhecer. Fomos pra casa da minha irmã Dora, que morava num sitinho a 50 quilômetros de Jequié, num lugar tão escondido que nem nome tinha. Jesus, Maria e José. Que história é essa, Antônia? Perguntou Dora quando contei tudo. É a pura verdade, minha irmã. Tem gente poderosa atrás do meu menino. A casinha de taipa da minha irmã era pequena, mas acolhedora. Ficava no meio de um bambuzal, longe da estrada principal. Ali, ninguém nos acharia. Pedro adorou. Tinha espaço para correr, animais para brincar, o riacho para se refrescar. Eu ajudava Dora a cuidar da horta, enquanto ela me ajudava com o menino. Mas eu sabia que não podíamos ficar escondidos para sempre. Precisava resolver essa situação de algum jeito. Foi quando Dora voltou da feira com uma notícia que me gelou a espinha. Antônia, tem gente perguntando por você em Jequié. Homens de carro grande dizendo que são da polícia de São Paulo. A polícia? Será que o tal juiz Mendonça tinha mandado me prender por roubo de bebê? Eu, uma velha simples do interior, contra um juiz poderoso da capital? Que chance eu teria? Fiquei 2 semanas sem sair do sítio, tremendo de medo a cada barulho estranho. Pedro sentia minha aflição e ficava mais quietinho, agarrado na minha saia. Um dia estava na beira do fogão a lenha, fazendo angu, quando ouvi o ronco de um motor se aproximando. Pela janelinha, vi um jipe entrando no terreiro. Meu coração quase saiu pela boca. Dora, pega o Pedro e corre pro bambuzal. Esconde ele e só sai quando eu chamar. Peguei a espingarda velha do meu falecido cunhado, que nem sabia se funcionava, e fiquei parada na porta, tremendo, mas decidida. Se quisessem levar meu filho,
Teriam que me matar primeiro. Do jipe desceu um homem magro, com uma câmera no pescoço e um bloco de anotações. Não parecia policial nem capanga. Dona Maria Antônia Alves? Sou Josué Ribeiro, repórter do jornal A Tarde de Salvador. Posso conversar com a senhora? Não baixei a espingarda. Conversar sobre o quê? Sobre o menino que a senhora encontrou na sua porta há 2 anos. Estou investigando uma rede de tráfico de bebês que leva crianças do Nordeste para casais ricos de São Paulo. A espingarda tremeu na minha mão. Como ele sabia? Delegado Josias me contou sua história. Continuou. E não é a única. Tem pelo menos mais 7 casos parecidos na região. Bebês que desaparecem de hospitais pobres e depois aparecem em mansões paulistas. Baixei a arma, mas ainda desconfiada. E por que o senhor tá me procurando? Porque a senhora é a única que tem provas. A pulseirinha do hospital, o recibo de pedágio. E principalmente a senhora ainda está com a criança. As outras foram levadas antes que alguém pudesse fazer algo. Chamei Dora de volta, com Pedro agarrado na sua saia. O menino, quando me viu, correu para os meus braços. Eu o abracei forte, como se pudesse protegê-lo do mundo inteiro. O repórter olhou para Pedro com interesse, mas sem maldade. Ele é idêntico à mãe biológica. Mesmo formato de rosto, mesma pintinha atrás da orelha. O senhor conhece a mãe dele? Perguntei, sentindo um bolo na garganta. Conheci. Era uma jovem de 17 anos, grávida e desesperada. Convenceram ela a entregar o bebê em troca de dinheiro. Mas no último momento, ela se arrependeu e fugiu do hospital. A encontraram morta 1 semana depois, num matagal. Cobri a boca com a mão, horrorizada. Pobre moça! E meu Pedro, órfão antes mesmo de conhecer o mundo. E quem tá procurando ele agora? A filha do juiz Mendonça, Clarice, e seu marido Ricardo Portela, médico renomado. Não conseguem ter filhos e pagaram uma fortuna para adotar um bebê. Só que não sabiam que era tráfico. Pensavam que era adoção legal. E agora? Agora eles sabem a verdade, mas ainda querem a criança. Estão movendo céus e terra para encontrar o menino que consideram deles, já que pagaram por ele. Meu sangue ferveu de novo. Pedro não é mercadoria. É meu filho de coração. Cuidei dele como mãe esses 2 anos. Minha voz falhou. O que vai acontecer se me encontrarem? O repórter suspirou, tirando um papel do bolso. Já estão procurando. E com o poder que tem? A senhora não teria muita chance na justiça comum. Foi aí que comecei a chorar de verdade, sem conseguir parar. Pedro, sem entender, passou a mãozinha no meu rosto molhado. Não chola, mainha! Não chola! Foi a primeira vez que ele me chamou de mainha. Ali mesmo, na frente daquele repórter e da minha irmã, tomei uma decisão. Enquanto eu vivesse, ninguém tiraria Pedro de mim. Foi aí que bolamos um plano que mudaria tudo. 2 meses se passaram desde que o repórter Josué apareceu no sítio. Com a ajuda dele, voltei para Jequié escondida, mas não para minha casa. Fiquei no quartinho dos fundos da igreja, onde o padre Jerônimo me deixou ficar com Pedro, enquanto as coisas se resolviam. Deus não abandona os justos, dizia o padre, me dando coragem. Josué publicou a primeira reportagem sem usar nossos nomes, só falando do esquema de compra de bebês, que existia entre Bahia e São Paulo. Foi igual a cutucar casa de marimbondo com vara curta. O telefone da redação não parou de tocar. Mais mães denunciando, mais histórias aparecendo. Numa tarde quente de setembro, Josué chegou com um carro diferente, mais chique. Dentro dele estava uma mulher elegante, de óculos escuros e lenço na cabeça. Dona Antônia, esta é doutora Luísa, advogada de direitos humanos. Veio de Salvador para nos ajudar. A moça tirou os óculos e me olhou com olhos gentis. A senhora é muito corajosa, Dona Antônia. Poucas pessoas enfrentariam uma família poderosa como os Mendonça. Ela explicou que a história tinha chegado aos jornais de São Paulo e causado um rebuliço danado. O juiz Mendonça estava furioso, negando tudo.
A filha dele, Clarice, e o marido médico vieram a público dizer que não sabiam de nada ilegal, que tinham sido enganados pelo intermediário. O pior, Dona Antônia, é que eles realmente pagaram por Pedro. Não para traficantes, mas para uma agência de adoção que se dizia legal. Eles têm papéis, recibos e estão sofrendo muito também. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado que as pessoas que queriam comprar meu Pedro também podiam estar sofrendo. Eles são pessoas más, doutora. Não parecem ser. São um casal que não consegue ter filhos e foi enganado por criminosos, assim como a mãe biológica de Pedro foi enganada. Mas isso não dá a eles o direito de tirar o menino da senhora, que o criou com tanto amor esses anos. Enquanto conversávamos, Pedro brincava no chão com os carrinhos de madeira que o padre tinha feito para ele. Cantarolava uma musiquinha que eu cantava para ele dormir. De vez em quando olhava para mim e sorria, mostrando aqueles dentinhos de leite perfeitos. "E o que fazemos agora?" Perguntei, apertando o terço no bolso do vestido. "Vamos fazer um teste de DNA para provar que Pedro é mesmo o bebê que eles procuram. Se for, teremos que ir aos tribunais. Mas não se preocupe, eu vou lutar pela senhora até o fim." Naquele mesmo dia, um médico amigo de Josué veio tirar sangue de Pedro para fazer o tal exame. Meu menino foi corajoso, nem chorou. 2 semanas depois, veio a confirmação. Pedro era mesmo filho da jovem que tinha morrido e que tinha feito acordo com a agência de adoção. O bebê que deveria ter ido para Clarice e Ricardo Portela, em São Paulo. Josué apareceu na igreja com uma notícia que me deixou sem chão. "Dona Antônia, o casal de São Paulo está vindo para Jequié. Querem conhecer Pedro e conversar com a senhora. Chegam amanhã." Passei a noite em claro, rezando. O que eu diria para esse povo rico que achava que podia comprar uma criança, como quem compra um vestido novo? Como ia olhar nos olhos deles sabendo que queriam levar meu filho embora? Pela manhã, arrumei Pedro com a roupinha mais bonita que tinha costurado para ele. Um conjuntinho azul com gola branca. Penteei os cabelos pretinhos com água e um pinguinho de brilhantina. Queria que vissem como cuidava bem dele, mesmo sendo pobre. O encontro foi na casa paroquial. Quando o carro preto parou na frente da igreja, meu coração disparou. Desceu primeiro um homem alto, de óculos, com cara de gente estudada. Depois, uma mulher bonita, de cabelo arrumado e vestido caro. Os dois pareciam nervosos. Padre Jerônimo fez as apresentações. Dr. Ricardo apertou minha mão com respeito. Dona Clarice parecia não conseguir falar. Só olhava para Pedro com os olhos cheios d'água. "É ele mesmo," ela sussurrou, levando a mão à boca. "Tem a mesma pintinha que vi na foto da mãe biológica." Pedro se escondeu atrás da minha saia, desconfiado. Dr. Ricardo se ajoelhou para ficar da altura dele. "Oi, Pedro. Eu sou Ricardo. Gosta de carrinho?" Ele ofereceu um carrinho de brinquedo que tinha trazido. Pedro, curioso como toda criança, acabou aceitando o presente, mas logo voltou para perto de mim. "Mainha, olha o calinho!" Dona Clarice começou a chorar quando ouviu Pedro me chamar de Mainha. Foi um choro sentido que até me deu pena. Dr. Ricardo passou o braço pelos ombros dela, consolando. "Dona Antônia," ele falou com voz embargada, "queremos agradecer por ter salvado e cuidado tão bem do menino. Não sabíamos que ele tinha sido obtido de forma ilegal. Pensamos que a mãe tinha entregado voluntariamente para adoção. E o que vocês querem agora?" Perguntei, direto. Dona Clarice enxugou as lágrimas. "Queremos conhecê-lo, fazer parte da vida dele. Sonhamos com esse filho por tanto tempo, mas vemos o quanto a senhora o ama e como ele ama a senhora." Doutora Luísa, que estava presente, explicou a situação legal. Por lei, Pedro deveria voltar para seus pais adotivos legais, já que a adoção tinha sido registrada mesmo sendo fruto de um crime. Mas o juiz poderia considerar o vínculo afetivo já formado comigo, sua mãe de criação. "A decisão mais provável seria uma transição gradual", explicou a advogada.
Pedro passaria a conviver com os pais adotivos aos poucos, mantendo contato regular com Dona Antônia. Meu mundo desabou. Transição? Isso significava que um dia meu menino iria embora de vez? Para São Paulo, tão longe que eu talvez nunca mais o visse? Devo ter ficado pálida porque Padre Jerônimo correu buscar água com açúcar. Pedro, sentindo minha aflição, largou o carrinho e veio me abraçar. Mainha tá dodói! Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Dona Clarice se aproximou e se ajoelhou perto de nós. Dona Antônia, não queremos causar sofrimento. Vemos o amor entre vocês. O que acha de tentarmos um acordo? Vocês poderiam vir morar em São Paulo, perto de nós. Podemos ajudar a senhora a se estabelecer lá. Dr. Ricardo completou. Compramos uma casa para a senhora, perto da nossa. Pedro poderia ficar com a senhora alguns dias da semana, conosco em outros. Seria como 2 famílias. Aquilo era tão diferente do que eu esperava que fiquei sem palavras. Eles podiam simplesmente me processar, usar o poder do juiz Mendonça, me esmagar na justiça. Mas estavam oferecendo uma solução onde eu não perderia meu filho. Por que fariam isso? Perguntei, ainda desconfiada. Dona Clarice pegou minha mão enrugada entre as dela, macias e bem cuidadas. Porque também amamos Pedro, mesmo sem conhecê-lo ainda. E amor verdadeiro não destrói, constrói. Não queremos que ele sofra perdendo a mãe que conhece. Naquela noite, depois que eles saíram, fiquei pensando muito. São Paulo era um lugar tão diferente, tão longe de tudo que eu conhecia. Como seria minha vida lá? Como seria dividir meu Pedro com outra mãe? 2 semanas depois, concordamos com o início da transição. Pedro passaria alguns dias conhecendo Clarice e Ricardo num hotel em Jequié. Eles eram pacientes, não forçavam nada. Traziam presentes, contavam histórias, mostravam fotos da casa deles em São Paulo. Pedro, esperto como sempre, logo se afeiçoou ao casal. Adorava quando o Dr. Ricardo o levantava no ar fazendo aviãozinho. Ria das histórias que Dona Clarice contava. Um dia peguei Pedro perguntando para ela: "Posso chamar você de mamãe?" Clarice olhou para mim, como pedindo permissão. Engoli o ciúme e assenti com a cabeça. "Pode sim, meu filho." Foi nesse dia que comecei a costurar uma mochila azul para Pedro, para guardar as coisinhas dele nas visitas entre as 2 casas. Costurava devagar, com pontos firmes, enquanto as lágrimas caíam no tecido. Não eram só lágrimas de tristeza. Eram também de alívio por saber que meu filho seria amado por mais gente. Tudo parecia caminhar bem. Até que uma noite, quando voltávamos do cinema onde Dr. Ricardo tinha levado a gente, vi um carro conhecido estacionado perto da igreja. O mesmo carro dos homens que tinham fotografado Pedro na festa de São João. Foi aí que percebi. A história ainda não tinha acabado. O perigo continuava perto, muito perto. Aquele carro parado me deixou com a pulga atrás da orelha. Contei pro Josué, que ficou preocupado também. "Vou investigar mais a fundo, Dona Antônia. Tem coisa mal contada nessa história." Numa quarta-feira de manhã, as batidas na porta vieram fortes. Era Josué, a testa brilhando de suor, uma pasta grossa debaixo do braço. Os olhos dele tinham uma mistura de triunfo e preocupação. "Descobri tudo, Dona Antônia. Cruzei todos os dados." Ele espalhou papéis na mesa da cozinha, enquanto Pedro brincava no quintal, alheio a tudo. "O teste de DNA não mente. Pedro é filho biológico de um casal de São Paulo, Helena e Renato Nogueira. Eles são médicos, trabalham no Hospital das Clínicas. Helena é pediatra, Renato é cirurgião cardíaco." Senti meu coração apertar. Então realmente existia uma família procurando por ele. "E eles venderam o menino?" "Não, pelo contrário. Eles foram vítimas também. Olha só, Josué mostrou reportagens antigas de jornais paulistas. Numa delas vi a foto de um casal chorando, abraçados. Eram jovens, bonitos, de feições gentis mesmo na dor que sentiam. Helena e Renato tentaram ter filhos por anos.
Depois de muitas tentativas frustradas de fertilização, decidiram adotar. Em 2019, uma agência de adoção em São Paulo os conectou com uma grávida da Bahia que queria dar o bebê. Eles pagaram todas as despesas médicas e da viagem. Tudo legal, com documentação. Helena até viajou para Salvador para conhecer a gestante. E o que aconteceu? A gestante era real, mas foi enganada também. Disse que assinou papéis para adoção legal, mas os documentos foram adulterados. Quando o bebê nasceu, um intermediário, aquele Paulo Ribeiro que deixou Pedro na sua porta, sumiu com a criança. Disse ao casal que a mãe tinha mudado de ideia. E aos médicos do hospital disse que levaria o bebê para os pais adotivos. Meu Deus do céu! Que confusão terrível! Então, Pedro foi roubado desse casal? Sim. Eles registraram queixa, contrataram detetives, mas nunca conseguiram encontrar o bebê. Até que viram minha reportagem sobre seu caso no jornal da semana passada. As datas batiam, a descrição também. Entraram em contato comigo imediatamente. Fiquei sem chão. Por 2 anos acreditei que tinham abandonado Pedro, que ninguém o queria. E todo esse tempo havia um casal desesperado procurando por ele. Eles estão vindo pra cá, dona Antônia. Chegam hoje à tarde. A notícia caiu como um raio. Levantei da cadeira de supetão, olhando para Pedro lá fora, que empilhava pedrinhas concentrado. E vão levar ele embora? Assim? De repente? Não é tão simples. Legalmente eles são os pais. Mas você criou o menino por 2 anos. Ele só conhece você como mãe. Mainha! Corrigi com lágrimas nos olhos. Ele me chama de Mainha. Josué pegou minha mão enrugada entre as dele, jovens e forte. Conversei com uma advogada. O mais provável é que a justiça determine uma transição gradual, para o bem do Pedro. Aquele dia foi o mais longo da minha vida. Limpei a casa toda, arrumei o quartinho de Pedro, coloquei meu melhor vestido, penteei os cabelos dele e dei banho cedo. Queria que aquele casal visse que, apesar de pobre, eu cuidava bem do menino deles. A palavra doía como uma faca. Eles chegaram pontualmente às 4 da tarde. Reconheci o rosto da mulher da foto do jornal. Mas ao vivo ela parecia ainda mais jovem. Devia ter uns 35 anos. Os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo. Os olhos vermelhos de quem tinha chorado o caminho todo. O marido, alto e de ombros largos, tinha uma expressão contida, como quem tenta ser forte, enquanto desmorona por dentro. Josué fez as apresentações. Helena Nogueira apertou minha mão com força. Depois, num impulso, me abraçou. Obrigada! Ela disse entre soluços. Obrigada por cuidar do nosso filho quando não pudemos estar com ele. Eu não esperava aquilo. Esperava raiva, acusações, superioridade. Mas só vi gratidão naqueles olhos. Pedro se escondeu atrás das minhas pernas quando eles entraram. Sempre foi tímido com estranhos. É ele mesmo, sussurrou Helena, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Olha os olhinhos, Renato. Igualzinhos aos seus. E eram mesmo. Nunca tinha notado antes, mas o formato dos olhos de Pedro, o jeito de franzir as sobrancelhas quando estava curioso, era idêntico ao do homem parado na minha sala. Oi, Pedro, disse Helena com voz suave. Eu sou a Helena. Trouxe um presente para você. Ela estendeu um pacote embrulhado em papel colorido. Pedro olhou para mim, pedindo permissão com os olhos. Fiz que sim com a cabeça, engolindo o nó na garganta. Era um ursinho de pelúcia marrom, com uma fita azul no pescoço. Compramos quando soubemos que íamos te adotar, explicou Helena. Guardamos todo esse tempo, esperando te encontrar. Pedro pegou o ursinho, desconfiado no começo. Depois sorriu e abraçou o brinquedo. Obrigado, disse baixinho. Depois correu para trás das minhas pernas de novo. Mainha, posso mostrar pro Totó? Totó era o cachorrinho de pano que eu tinha costurado para ele. O primeiro brinquedo dele. Pode, meu amor. Enquanto Pedro ia para o quarto, ficamos nós 4 adultos ali, num silêncio carregado de emoções. Dona Antônia, começou Renato,
a voz firme de médico, mas com um tremor sutil. Não sabemos como agradecer. A senhora salvou nosso filho quando ele foi roubado de nós. Eu não sabia. Comecei a explicar, mas ele ergueu a mão. Sabemos disso. Josué nos contou tudo. A senhora é tão vítima quanto nós nessa história terrível. Helena enxugou as lágrimas com um lenço. Quando vimos a reportagem, soubemos na hora que era ele. A idade batia. O local também. Procuramos por tanto tempo. Já estávamos quase perdendo a esperança. Vocês moram em São Paulo mesmo? Perguntei, pensando na distância. No mundo diferente onde Pedro iria viver. Sim, no bairro de Pinheiros. Respondeu Renato. Temos uma casa com quintal, um cachorro. Sempre mantivemos tudo preparado para quando encontrássemos nosso filho. Nosso filho. As palavras doíam, mas eu entendia. Biologicamente ele era filho deles. Tinham se preparado para recebê-lo, tinham sofrido com o desaparecimento, tinham procurado incansavelmente. Pedro voltou correndo, agora com o ursinho novo e o Totó, fazendo os dois conversarem. Helena o observava fascinada, bebendo cada gesto, cada expressão, como se quisesse gravar tudo na memória. Ele parece feliz, ela comentou. A senhora fez um trabalho maravilhoso. Ele é um bom menino. Respondi. Nunca dá trabalho. A conversar seguiu assim, tensa, mas educada, até que Josué abordou o assunto inevitável. Precisamos falar sobre o que acontece agora. Renato pegou uma pasta da maleta que carregava. Trouxemos todos os documentos, o registro da tentativa de adoção, os pagamentos legais, o boletim de ocorrência quando o bebê desapareceu, o teste de DNA que fizemos com o material que Josué enviou. E já contratamos um dos melhores escritórios de advocacia de São Paulo, completou Helena, não só para resolver a situação de Pedro, mas para processar a quadrilha que fez isso com todos nós. Josué então explicou que, pela lei, Pedro deveria retornar aos pais biológicos, mas considerando o tempo que viveu comigo e o vínculo formado, o mais provável seria uma transição gradual. Os advogados sugerem que Pedro continue morando com Dona Antônia por enquanto vocês se conhecem melhor. Visitas regulares, fins de semana juntos. Depois, gradualmente, ele passaria mais tempo com vocês em São Paulo. Senti um aperto no peito. Mesmo que fosse gradual, ainda assim chegaria o dia em que Pedro iria embora de vez. E eu nunca mais veria ele? Helena segurou minha mão com força. Jamais faríamos isso, Dona Antônia. A senhora é parte da vida dele agora. Queremos que continue sendo. Renato concordou com a cabeça. Na verdade, tínhamos uma proposta. A senhora aceitaria se mudasse para São Paulo também? Poderíamos ajudar a encontrar uma casa perto da nossa. Pedro não precisaria perder a relação com a senhora. Fiquei sem palavras. Mudar para São Paulo? Eu, uma velha costureira do interior da Bahia? Sei que é muita coisa para processar, disse Helena. Mas Pedro claramente ama a senhora. E nós somos eternamente gratos pelo que fez por ele. Aquela noite, depois que eles voltaram para o hotel com a promessa de retornar no dia seguinte, sentei na varanda com Josué. O que você acha deles? Perguntei. Parecem boas pessoas. Veja, Dona Antônia, eles poderiam simplesmente pegar o Pedro à força, com ordem judicial. Mas estão preocupados com o bem-estar dele, com o que seria menos traumático. Pedro já estava dormindo, abraçado ao novo ursinho e ao velho Totó. É difícil, confessei. Parte de mim fica feliz por ele ter pais de verdade, que podem dar tudo que eu nunca poderia. Mas parte de mim está morrendo só de pensar em perder meu menino. A senhora não vai perder ele, garantiu Josué. Vai ser difícil no começo, mas vocês vão encontrar um equilíbrio. Nos dias seguintes, Helena e Renato vieram todos os dias. Traziam presentes pequenos para Pedro, mas nunca exageravam. Passavam horas brincando com ele no quintal, conhecendo seus gostos,
suas manias. Nunca tentaram forçar Pedro a chamá-los de pai ou mãe. Deixavam que ele se aproximasse no ritmo dele. Pedro, criança que era, logo se encantou com os novos amigos. Helena tinha jeito com crianças, sendo pediatra. Renato era paciente, construía castelos de areia no quintal, consertou o balanço quebrado da mangueira. Uma semana depois da chegada deles, a audiência com o juiz aconteceu. Doutora Luísa, minha advogada, se juntou ao time de advogados dos Nogueira. Juntos apresentaram um plano de transição que o juiz aprovou. Pedro ficaria comigo por mais 2 meses, com visitas diárias dos Nogueira. Depois, passaria a alternar semanas entre minha casa e o hotel onde eles estavam hospedados. Em seguida, faríamos uma viagem todos juntos a São Paulo, para que Pedro conhecesse sua futura casa. A mudança definitiva só ocorreria quando ele estivesse completamente adaptado, o que poderia levar meses. Os Nogueira também ofereceram oficialmente me ajudar a me mudar para São Paulo se eu quisesse. Teriam prazer em ter 2 mães para Pedro, disseram. A parte mais surpreendente foi quando os advogados explicaram que a quadrilha de tráfico de bebês estava sendo investigada pela Polícia Federal e que todos nós precisávamos de proteção. Essas pessoas são perigosas, explicou o Dr. Carlos, advogado principal. Já identificamos 3 intermediários, incluindo Paulo Ribeiro, mas os chefes ainda estão soltos. Eles não vão gostar de saber que uma de suas operações foi descoberta. Assim, ganhei não só advogados, mas também seguranças. Um homem discreto ficava sempre por perto, garantindo nossa proteção. Nas semanas que se seguiram, fui me acostumando com a ideia. Pedro ganharia uma vida melhor, com oportunidades que jamais poderia dar a ele. E eu não o perderia completamente. Os Nogueira faziam questão de me incluir em todos os planos futuros. 1 mês depois da chegada deles, chegou o momento da primeira visita de Pedro a São Paulo. Ele ficaria 1 semana lá, conhecendo a casa, o bairro, o cachorro de verdade que o esperava. E eu, pela primeira vez em 2 anos, ficaria sozinha. Na véspera da viagem, quando Pedro já dormia, sentei-me à máquina de costura. Tinha comprado um tecido azul marinho, firme e bonito. Costurei a noite toda, entre lágrimas silenciosas que caíam sobre o tecido. Pela manhã, quando Helena veio buscar Pedro, entreguei a ela a mochila azul que tinha feito. Para as coisinhas dele, expliquei. Ele gosta de carregar os brinquedos preferidos para todo lado. Helena pegou a mochila, passou a mão pelo tecido bem costurado, viu as iniciais PN que eu tinha bordado. Pedro Nogueira. Seus olhos se encheram de lágrimas. É perfeita, Dona Antônia. Obrigada. Pedro vestiu a mochila nova, orgulhoso, colocando dentro o Totó, o ursinho novo, e uma pequena foto minha que Helena tinha sugerido que levasse, para não sentir saudades da mainha. Na hora da despedida, ele me abraçou forte. Volto logo, mainha. Prometo. Eu sei, meu amor. Vai conhecer sua nova casa, o cachorrinho. Vai ser divertido. Enquanto o carro se afastava, Pedro acenava pela janela traseira. Helena havia se oferecido para eu ir junto, mas achei melhor que ele tivesse esse primeiro contato só com eles. Precisava aprender a dar espaço para os pais biológicos dele, por mais que doesse. Josué ficou comigo aquela semana. Trazia notícias diárias. Pedro tinha adorado o cachorro, um Golden Retriever chamado Max. Tinha ganhado um quarto com tema de dinossauros, sua atual obsessão. Helena ligava todas as noites para que ele pudesse me dar boa noite pelo telefone. Quando a semana acabou e eles voltaram, Pedro correu para meus braços, cheio de histórias. Helena e Renato pareciam diferentes, mais relaxados, mais confiantes. Ele se adaptou muito bem, contou Helena. Perguntou por você todos os dias, claro, mas não chorou nem ficou ansioso. Era um bom sinal, por mais contraditório que fosse para meu coração. Nos meses seguintes, seguimos o plano de transição. Pedro foi passando cada vez mais tempo com os Nogueira, primeiro em Jequié,
depois em viagens curtas a São Paulo. Eu comecei a me preparar para minha própria mudança, vendendo os poucos móveis, despedindo-me das vizinhas. Helena me ajudou a encontrar um pequeno apartamento a poucas quadras da casa deles, num bairro seguro e agradável. Renato insistiu em pagar o aluguel do primeiro ano, como agradecimento por tudo. O dia da mudança definitiva chegou mais rápido do que eu esperava. Pedro, agora com quase 3 anos, entendia que ia morar na casa nova com Helena e Renato, mas que eu estaria sempre por perto. Ele já os chamava pelo nome, ainda não de pai e mãe. Isso viria com o tempo, todos sabíamos. Entrei no avião com medo, mas também com esperança. A vida tinha dado voltas inexplicáveis. Pedro, que chegou à minha porta numa noite de temporal, agora me levava para uma nova vida em São Paulo. A mochila azul que costurei entre lágrimas ia nas costas dele, cheia de pequenos tesouros de sua curta vida. E dentro, escondido num bolso interno, coloquei um pedacinho de renda da minha cortina, para que sempre carregasse um pouco da nossa casinha de Jequié, um pouco das suas raízes, um pouco de mim. O dia da mudança para São Paulo foi um misto de medo e esperança. Nunca tinha andado de avião na vida. Pedro, sentado na janela, vibrava com cada nuvem, cada montanha lá embaixo. Do meu lado, Helena segurava minha mão nos momentos de turbulência. "Vai dar tudo certo, dona Antônia", ela dizia, com aquele jeito calmo de médica acostumada a confortar pessoas assustadas. Foi estranho no começo. A cidade grande me engoliu. Tanto barulho, tanta gente, tantos prédios altos que mal dava para ver o céu direito. Meu apartamentinho ficava a 3 quadras da casa dos Nogueira, num prédio simples, mas arrumado. Eles tinham mobiliado tudo antes da minha chegada. Até uma máquina de costura nova me esperava na sala. "Para a senhora continuar seu trabalho", explicou Renato. "Já falei com algumas pessoas do hospital que estão interessadas em suas peças. Os primeiros meses foram de adaptação. Pedro dormia 3 noites na casa dos Nogueira, 2 no meu apartamento. Nas manhãs, eu o levava à escolinha perto da casa deles. Nas tardes, revezávamos para buscá-lo. Um dia, enquanto esperava na porta da escola, ouvi uma menina perguntar a Pedro: "Por que você tem 2 mães?" Gelei. Como ele responderia? Ele tinha apenas 3 anos, não entendia toda a complexidade da situação. Pedro deu de ombros, com aquela simplicidade de criança. "Porque tenho sorte", respondeu pegando minha mão. Chorei o caminho todo de volta para casa. Com o tempo, Pedro começou a chamar Helena de mamãe e Renato de papai. A primeira vez que ouvi, senti uma pontada no peito, mas era natural. Eles eram os pais dele, afinal. "Mainha", ele continuou me chamando. Para ele era perfeitamente normal ter uma mamãe, um papai e uma mainha. Crianças têm essa capacidade de aceitar o mundo como ele se apresenta. A vida foi tomando um ritmo próprio. Aprendi a andar de metrô, a pedir comida pelo telefone quando estava cansada demais para cozinhar, a me virar naquele mundo tão diferente do meu. Fiz amizade com Dona Conceição, a porteira do prédio, também nordestina, que me ensinava os macetes da cidade grande. Meu trabalho de costura ganhou uma clientela pequena, mas fiel. As colegas de Helena no hospital adoravam minhas peças artesanais, tão diferentes das roupas de shopping. Consegui até umas encomendas para o bazar de Natal da igreja do bairro. Em casa, nos fins de semana, Pedro vinha ficar comigo. Fazíamos biscoitos de canela, assistíamos desenhos. Ele me contava sobre a escola, sobre o quintal da casa grande, sobre o cachorro Max, que dormia no pé da cama dele. Às vezes, sentia uma pontada de ciúme ao ver como ele se adaptara bem à nova vida. Mas logo passava, substituída pelo orgulho de vê-lo crescer feliz. Helena e Renato sempre me incluíam nos eventos importantes. Aniversários, Natal, Dia das Mães. Formávamos uma família diferente, mas funcionava. Quando Pedro completou 4 anos, a festa foi no quintal da casa dele. Tema de dinossauros,
com bolo em formato de tiranossauro e crianças correndo para todo lado. Eu tinha costurado a fantasia dele, um pequeno estegossauro verde com placas roxas nas costas. Foi nesse dia que percebi como nossa situação era incomum. Uma das mães das crianças convidadas me perguntou, com aquela indiscrição de gente rica: "E você é a babá?" Antes que pudesse responder, Helena apareceu. "Não", disse com firmeza. "Dona Antônia é a outra mãe de Pedro. Nós dividimos a criação dele." A mulher pareceu constrangida, mas logo se recompôs com um sorriso artificial. "Que moderno", comentou, se afastando em seguida. Helena segurou minha mão. "Não ligue para Margarete. Ela ainda vive no século passado." Mesmo assim, percebi que nossa situação provocava curiosidade. Às vezes, até preconceito. Para muitos naquele bairro rico, eu era apenas a empregada nordestina que, por algum motivo estranho, os patrões deixavam se aproximar do filho. Numa tarde de sexta-feira, quase um ano após nossa mudança, Josué telefonou. Agora ele trabalhava num grande jornal de São Paulo, graças à reportagem sobre o caso de Pedro, que lhe rendeu um prêmio de jornalismo. "Dona Antônia", sua voz estava séria, "preciso falar com a senhora e os Nogueira. Tem novidades sobre o processo contra a quadrilha." Nos encontramos todos na casa dos Nogueira naquela noite, depois que Pedro dormiu. Josué trouxe uma pasta cheia de documentos. "Paulo Ribeiro, o homem que entregou Pedro à senhora, aceitou fazer delação premiada", explicou. "Ele entregou toda a estrutura da quadrilha, incluindo médicos, enfermeiras e até um juiz que facilitava adoções ilegais. E isso é bom ou ruim para nós?" perguntou Renato preocupado. "Bom, porque finalmente esses criminosos serão punidos. Ruim, porque alguns ainda estão soltos e sabem que vocês são testemunhas-chave no processo." Helena empalideceu. "Você acha que estamos em perigo? Por precaução, a Polícia Federal vai reforçar a segurança de vocês. E sugeriram que talvez seja melhor se afastarem um pouco." "Como assim?" perguntei. "Sair de São Paulo por um tempo, até o julgamento acabar. Talvez alguns meses." O silêncio tomou conta da sala. Sair de São Paulo significava interromper as vidas que tínhamos construído. A escola de Pedro, o trabalho dos Nogueira no hospital, minhas encomendas de costura. "Para onde iríamos?" perguntou Helena finalmente. "O programa de proteção a testemunhas sugere um lugar discreto no interior de Minas Gerais. Vocês ficariam em uma casa isolada, com segurança 24 horas. Todas as despesas pagas pelo Estado." "Todos nós? Inclusive Dona Antônia?" quis saber Renato. "Sim, todos vocês. São uma família agora, não é?" Uma família. A palavra ecoou na minha cabeça. Apesar de todas as diferenças, era isso que tínhamos nos tornado. Na semana seguinte partimos numa madrugada fria de junho. Um comboio de carros blindados nos levou até uma fazenda remota, perto de São João del Rei. Pedro, ainda sonolento, achou que estávamos indo para uma grande aventura de férias. A casa na fazenda era espaçosa e antiga, com paredes grossas de adobe e um fogão a lenha na cozinha. Havia um pomar nos fundos e uma pequena capela a poucos metros. O lugar mais próximo era um vilarejo a 8 quilômetros, onde um agente disfarçado de comerciante local seria nosso contato. Por segurança, nossos nomes foram trocados. Pedro se tornou Gabriel. Eu virei Teresa. Helena e Renato se tornaram Cláudia e Roberto. Sempre que saíssemos da propriedade, teríamos que usar esses nomes. Os dias na fazenda tinham um ritmo diferente. Sem a pressa da cidade grande, sem o barulho constante, sem compromissos apertados. Helena, que antes vivia correndo de um plantão para outro, agora passava horas ensinando Pedro a plantar sementes na horta. Renato, sempre ocupado com cirurgias, descobriu o prazer de pescar no riacho que cortava a propriedade. Para mim, era quase como voltar às minhas raízes no interior. Fiz amizade com Dona Inês, uma senhora do vilarejo que conhecia todos os segredos das ervas medicinais da região.
Com ela aprendi a fazer pomadas e chás que nem sabia que existiam. Pedro, ou Gabriel, como precisávamos chamá-lo em público, floresceu naquele ambiente. Ganhou cor nas bochechas, aprendeu a montar num cavalinho manso, fez amizade com as galinhas do galinheiro. À noite sentávamos todos na varanda para ver as estrelas. Sem a poluição luminosa da cidade, o céu se mostrava em todo o seu esplendor. Renato comprou-lhe um pequeno telescópio e ensinou Pedro a identificar constelações. Aquela ali é Órion, o caçador, explicava, apontando. E aquela é a Ursa Maior. Pedro absorvia tudo com aquela sede de conhecimento própria da infância. Durante o dia, Helena dava aulas para ele, seguindo um programa escolar que trouxera de São Paulo. Eu ensinava trabalhos manuais, a costurar pequenos retalhos, a fazer cestos de palha como aprendi com minha avó. 3 meses se passaram assim, numa rotina tranquila que parecia distante dos perigos que nos levaram até ali. De vez em quando, o agente do vilarejo trazia notícias sobre o andamento do processo. A quadrilha estava sendo desmantelada, prisões eram feitas, mas os cabeças ainda estavam foragidos. Numa noite de setembro, enquanto comemoramos o aniversário de Renato com um bolo de chocolate que Pedro ajudou a fazer, ouvimos um barulho de motor se aproximando. Não esperávamos visitas. O agente que nos protegia, um homem calado chamado Marcos, imediatamente nos mandou para dentro, enquanto verificava quem chegava. Era Josué. Vinha com notícias urgentes. O julgamento foi marcado para a próxima semana. Anunciou sem esconder a preocupação. Vocês terão que testemunhar. Todos nós? Perguntou Helena, olhando para Pedro que brincava na sala ao lado. Não, Pedro, não. Mas vocês 3 sim. O depoimento será fechado sem imprensa, com todas as proteções. Renato parecia inquieto. É seguro voltarmos a São Paulo agora? A Polícia Federal garante que sim. Os principais membros da quadrilha foram presos ontem, numa operação em Goiás. Estavam tentando fugir para o Paraguai. Parte de mim sentiu alívio. Finalmente aquele pesadelo estava acabando. Outra parte sentiu uma pontada de tristeza. Aqueles meses na fazenda, apesar do motivo que nos trouxe, tinham sido especiais. Ali éramos apenas uma família, sem olhares curiosos, sem explicações constantes sobre nossa situação em comum. No dia seguinte começamos a arrumar as malas. Pedro ficou confuso. Por que temos que ir embora? Eu gosto daqui. Helena se ajoelhou para ficar na altura dele. Lembra que falamos que era como férias? Agora precisamos voltar para nossa casa, para sua escola, para os seus amiguinhos. Mas eu fiz amigos aqui. O Totó, a galinha pintada. Talvez possamos voltar para visitar, sugeriu Renato. Nas próximas férias de verdade. A viagem de volta a São Paulo foi tensa. 2 carros da Polícia Federal nos escoltavam. Pedro dormiu a maior parte do caminho, com a cabeça no meu colo e a fiel mochila azul, já um pouco desbotada, servindo de travesseiro. Chegamos à cidade numa manhã de domingo. As ruas estavam surpreendentemente vazias. Primeiro deixaram Helena, Renato e Pedro em casa. Depois me levaram ao meu apartamento, que parecia menor e mais abafado do que me lembrava. No dia do julgamento, deixamos Pedro com Dona Conceição, a porteira em quem confiávamos. Ele não precisava passar por aquilo. O fórum estava cheio de policiais. Na sala fechada onde ocorreria a audiência, vi pela primeira vez os rostos dos homens que tinham traficado Pedro e dezenas de outras crianças. Eram pessoas comuns, que poderiam ser médicos, advogados, comerciantes que cruzamos na rua todos os dias. Nada em suas aparências revelava a monstruosidade de seus crimes. Quando chegou minha vez de testemunhar, contei tudo desde o início. As batidas na porta numa noite de temporal, o bebê na cesta de vime, o bilhete, os anos de cuidado, a chegada dos Nogueira, a descoberta da verdade. Minha voz tremia às vezes, mas mantive a firmeza. O juiz, um senhor de cabelos grisalhos e olhar severo, fez algumas perguntas. Queria saber detalhes sobre Paulo Ribeiro,
sobre como ele havia deixado Pedro comigo. A senhora sabia que estava recebendo uma criança traficada? Perguntou o promotor. Nunca, respondi indignada. Pensei que fosse um bebê abandonado. Minha única preocupação era cuidar dele. Helena e Renato também testemunharam, contando como foram enganados, como pagaram por um processo que acreditavam ser legal, como sofreram com o desaparecimento do filho. Ao final do longo dia, o juiz anunciou que a sentença seria proferida na semana seguinte. Saímos exaustos, mas com a sensação de dever cumprido. No carro, a caminho de casa, Helena segurou minha mão. Acabou, Dona Antônia! Agora podemos seguir com nossas vidas. Quando chegamos, Pedro veio correndo nos receber. Estava todo orgulhoso porque tinha aprendido a escrever seu nome completo. Pedro Nogueira Silva. Helena e Renato tinham adicionado meu sobrenome ao dele oficialmente alguns meses antes. Olha, mainha! Ele mostrou numa folha toda rabiscada. Peguei o papel, traçando com o dedo as letras tortas escritas com lápis de cor. Tá lindo, meu amor! Lindo demais! No dia seguinte voltamos todos às nossas rotinas. Helena e Renato ao hospital, Pedro à escola, eu às minhas costuras. A vida parecia finalmente encontrar seu trilho normal, após tanto tempo de incertezas. Uma semana depois, o telefone tocou cedo da manhã. Era o advogado, informando que a sentença tinha sido proferida. Todos os réus foram condenados a penas severas. Paulo Ribeiro, por sua colaboração, recebeu uma pena reduzida. E agora? Perguntei ao advogado. Podemos ficar tranquilos? Sim, Dona Antônia. A justiça foi feita. Vocês estão seguros agora. Naquela noite, os Nogueira fizeram um jantar para comemorar. Dona Conceição, Josué e sua noiva, e eu. Uma pequena reunião para marcar o fim daquele capítulo difícil. Depois que todos foram embora e Pedro estava dormindo, ficamos nós três na varanda. O céu de São Paulo, mesmo com poucas estrelas visíveis, parecia particularmente bonito naquela noite. Sabe? Começou Helena. Estive pensando... A fazenda em Minas está à venda. O dono quer se mudar para Portugal. Mesmo? Perguntou Renato interessado. Seria um ótimo lugar para os finais de semana, férias. Pedro adorava lá. Comentei. Ele falava disso ontem mesmo. Helena sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. Então está decidido. Vamos comprar. Será nosso refúgio. Para todos nós. Todos? Perguntei para confirmar. Claro, Dona Antônia. Somos uma família, não somos? Uma família diferente, que o destino juntou das formas mais inesperadas. Mas uma família... De qualquer jeito, olhando para aqueles dois jovens médicos que entraram na minha vida de forma tão turbulenta, senti uma gratidão imensa. Eles poderiam ter simplesmente levado Pedro embora, poderiam ter me excluído, poderiam ter usado seu dinheiro e influência para me afastar. Mas escolheram o caminho mais difícil, o de compartilhar, o de incluir, o de expandir o círculo de amor ao redor de Pedro. Enquanto caminhava de volta para meu apartamento naquela noite, pensei na jornada extraordinária que tinha sido minha vida nos últimos anos. De costureira solitária de Jequié, a parte de uma família em São Paulo. De mulher sem filhos à mainha de um menino incrível, compartilhado com dois pais amorosos. E pensei nas batidas na porta, naquela noite de temporal. 3 batidas que mudaram tudo. Que trouxeram dor, sim, mas também alegria imensa. Que me fizeram entender que família não é só questão de sangue ou papel. É questão de amor. Pedro, dormindo tranquilo em seu quarto com dinossauros, tinha agora não apenas uma família, mas uma história para contar. Uma história de perdas e encontros, de maldade e bondade, de desafios e superações. Uma história que um dia ele entenderia completamente. E se um dia me perguntasse por que as coisas aconteceram daquele jeito, por que o destino tramou tantas reviravoltas, eu diria o que seu coraçãozinho de 3 anos já sabia instintivamente,
quando respondeu a coleguinha da escola. Porque tenho sorte. Tenho mais gente para me amar. 5 anos se passaram desde o julgamento. Pedro acabou de completar 9 anos. É um menino esperto, de cabelos castanhos sempre despenteados, e um sorriso que ilumina qualquer ambiente. Na escola se destaca em ciências. Igualzinho ao pai, diz Helena com orgulho. Mas tem meu jeito calmo de observar as coisas, minha paciência para trabalhos manuais. Nossa rotina encontrou seu equilíbrio. Continuo morando no mesmo apartamento, a 3 quadras da casa dos Nogueira. Pedro passa metade da semana comigo, metade com Helena e Renato. Nas férias vamos todos juntos para a fazenda em Minas, que se tornou nosso refúgio favorito. Meu trabalho de costura cresceu mais do que eu poderia imaginar. Com a ajuda de Helena, abri um pequeno ateliê onde ensino técnicas de bordado nordestino para mulheres da periferia de São Paulo. Bordados da Mainha, chamamos o projeto. Já temos encomendas de várias boutiques da cidade. Renato foi promovido a chefe da cirurgia cardíaca do hospital. Helena continua na pediatria, mas agora coordena também um programa de assistência médica para crianças carentes. Eles são respeitados não apenas como médicos, mas como pessoas que enfrentaram uma situação extraordinária com dignidade e compaixão. Josué se casou com Mariana, uma fotógrafa que conheceu durante a cobertura do julgamento. Eles têm uma filha pequena, Luísa, que Pedro considera sua prima. Josué agora é editor de um grande jornal e continua denunciando injustiças pelo país. A história do tráfico de bebês virou um documentário premiado. Participamos dele apenas com depoimentos em áudio, para preservar a identidade de Pedro. O filme ajudou a expor esquemas semelhantes e a fortalecer as leis de adoção no Brasil. Paulo Ribeiro cumpriu sua pena reduzida e, surpreendentemente, procurou Helena ano passado. Queria pedir perdão pessoalmente. Foi um encontro difícil, carregado de emoções contraditórias. Afinal, sem suas ações, por mais erradas que fossem, nossos caminhos jamais teriam se cruzado. Helena, com sua generosidade característica, aceitou as desculpas. Eu ainda estou tentando. Pedro sabe toda a história agora. Explicamos aos poucos, à medida que crescia e conseguia entender. Nunca escondemos nada, nem as partes dolorosas, nem as partes bonitas. Ele tem perguntas, claro, e sempre respondemos com honestidade. Por que alguém venderia um bebê? Ele perguntou uma vez, aos 7 anos, depois que lhe contamos sobre o tráfico. Por dinheiro, respondeu Renato sempre direto. E porque algumas pessoas não enxergam o valor da vida. É como tratar gente como se fosse coisa. Completei. É muito errado. Pedro pensou um pouco com aquela seriedade que às vezes me assusta num menino tão novo. Mas se isso não tivesse acontecido, eu não teria você como mainha. Ele concluiu, me abraçando. Ele tem essa capacidade de encontrar luz mesmo nas histórias mais sombrias. Ontem à noite, enquanto preparávamos juntos um bolo de milho, minha especialidade que ele adora, Pedro fez uma pergunta que guardava há tempo. Mainha, você nunca quis ter outros filhos? Filhos seus de verdade? Parei de mexer a massa e olhei para ele surpresa. Você é meu filho de verdade, Pedro. Você sabe o que quero dizer. Filhos que nasceram de você. Enxuguei as mãos no avental e me sentei. Pedro já estava grande o suficiente para conversas mais profundas. Quando era jovem, sim, sonhei com isso. Mas Deus tinha outros planos. E olha só o presente que me mandou numa noite de chuva. Pedro sorriu, mas ainda havia uma sombra nos seus olhos. Às vezes penso se você não teria sido mais feliz com um filho que fosse só seu, que não precisasse dividir com ninguém. Peguei suas mãos entre as minhas. Estavam crescendo rápido. Já não eram mais aquelas mãozinhas rechonchudas de bebê. Pedro, você me escute bem. Na vida a gente não escolhe todas as coisas que acontecem, mas escolhe como reagir a elas. Quando você chegou, eu podia ter entregado você para um orfanato. Os Nogueira, quando descobriram a verdade, podiam ter brigado na justiça e te afastado de mim. Todos nós tivemos escolhas difíceis.
E escolhemos o amor, acima de tudo. Seus olhos estavam fixos em mim, absorvendo cada palavra. Dividir você não diminui meu amor. Só significa que você tem mais amor do que a maioria das crianças. Tem uma mainha, uma mamãe e um papai que fariam qualquer coisa por você. Ele assentiu, processando o que eu dizia. E sabe de uma coisa? Eu aprendi com você que família é muito mais que sangue. Família é quem fica do nosso lado nos momentos difíceis. É quem nos ensina, nos protege, nos ama mesmo com todos os nossos defeitos. Como a gente faz com você? Ele disse com um sorriso maroto. Como vocês fazem comigo? Concordei, rindo. Me ensinaram a andar de metrô, a usar smartphone, a comer sushi. Que você detestou. Que eu detestei. É verdade. Rimos juntos, voltando à nossa massa de bolo. Mas algo tinha mudado no ar. Uma compreensão mais profunda, que só acontece nesses momentos raros de conexão verdadeira. Hoje, domingo, estamos todos reunidos para um almoço na casa dos Nogueira. É uma tradição que mantemos religiosamente. Helena na cozinha, preparando aquela lasanha que só ela sabe fazer. Renato no quintal, cuidando da churrasqueira. Pedro e Max, o Golden Retriever já não tão jovem, correndo pelo jardim. Observo esta cena pela porta da cozinha, enquanto termino de preparar a sobremesa. Bolo de rolo, receita da minha avó. Helena se aproxima e me abraça pelos ombros. No que está pensando, dona Antônia? Parece longe, nas voltas que a vida dá. Respondo. Se alguém me dissesse lá em Jequié que eu estaria aqui hoje. Ela sorri, aquele sorriso franco que aprendi a amar. Sabe o que o Pedro disse outro dia no consultório? Uma mãe perguntou a configuração da nossa família, toda confusa, e ele respondeu. É simples. Tenho uma família com 3 adultos que me amam, em vez de apenas 2. Qual o problema? Rimos juntas. A sabedoria das crianças às vezes nos deixa sem palavras. Lá fora, Pedro chama. Mainha, mamãe, venham ver o que eu e o papai descobrimos. Saímos para o quintal. Pedro e Renato estão ajoelhados perto de um canteiro, observando algo com lupa. É uma colônia de formigas, explica Pedro, empolgado. Elas construíram um túnel que passa por baixo do muro e vai até o jardim da vizinha. Impressionante, diz Helena se abaixando para ver melhor. Elas trabalham juntas, explica Renato, no seu tom de professor. Cada uma com sua função, mas todas com o mesmo objetivo. Como a nossa família, conclui Pedro, sem tirar os olhos das formigas. Helena e Renato me olham. E sei que estamos pensando a mesma coisa. Este menino, que chegou até nós pelos caminhos mais tortos, entende mais sobre o que realmente importa do que muitos adultos jamais entenderão. Mais tarde, quando o sol começa a se pôr, sentamos todos na varanda. Pedro está lendo um livro novo, absorto em mundos imaginários. Helena e Renato conversam baixinho sobre planos para as próximas férias. Olho para minha família improvável e sinto uma plenitude que nunca imaginei possível aos 60 e poucos anos. A vida não seguiu o roteiro que eu tinha imaginado. Foi muito melhor. Aquelas 3 batidas na porta, numa noite de tempestade em Jequié, não foram o fim de nada. Foram apenas o começo. O começo de uma história de amor que transcende sangue, classe social, geografia. Uma história que continua a ser escrita todos os dias, com suas alegrias e desafios. Uma história imperfeita, como todas as histórias reais. Mas nossa, quando a primeira estrela aparece no céu, Pedro fecha o livro e vem sentar-se ao meu lado. Apoia a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequenininho. Passamos um tempo assim, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Mainha, ele sussurra finalmente. Você acredita em destino? Penso um pouco antes de responder. Acredito que a vida nos apresenta caminhos e que nossas escolhas, junto com as escolhas dos outros, vão tecendo um desenho. Como os bordados que faço. E você gosta do desenho que teceu? Olho para Helena e Renato,
agora nos observando com sorrisos tranquilos. Para Max, dormindo aos pés de Pedro. Para o céu de São Paulo, tão diferente do céu de Jequié, mas igualmente estrelado nesta noite clara. É o bordado mais bonito que já fiz, meu filho. O mais bonito de todos. Pedro, satisfeito com a resposta, volta a apoiar a cabeça no meu ombro. E assim ficamos. Uma família reunida no final de um domingo comum, que para nós, depois de tudo que passamos, tem sabor de milagre. 3 batidas na porta. Um bebê na cesta. Um bilhete amarelado. E todas as escolhas que vieram depois. A vida tem desses mistérios. A gente nunca sabe de onde virá o amor que vai transformar tudo. Às vezes ele chega nas noites de tempestade, quando menos esperamos. E se tivermos coragem de abrir a porta, de estender as mãos, de abrir o coração, as maravilhas que podem acontecer. E você, já recebeu um amor que chegou quando menos esperava? Me conta nos comentários.